Fala, estudante, tudo certo? Então, esse é o meu primeiro vídeo do canal. Esse canal aqui ele não tem um foco muito certo, mas a ideia dele é ajudar vocês que estão se preparando para o Enem e que tem alguma dificuldade, seja em matemática, seja em linguagem, seja em redação, qualquer coisa, seja organizacional para se organizar, seja para traçar meta. Qualquer coisa, vocês podem mandar, escrever nos comentários que eu vou estar lendo e vou responder. Bom, nesse vídeo eu queria compartilhar com vocês algumas estratégias para poder minimizar erros por falta de atenção e evitar cair nos distratores. E mostrar como é que os distratores funcionam de fato. Bom, eu vou começar pela questão 144 do caderno amarelo do Enem 2020. Bom, ela era uma questão que ela, no seu enunciado, ela já trazia a quantidade mínima de combustível, mínima, ou seja, ele vai ter que, em litro, isso é muito importante, sempre sublinhe as unidades, para você não se confundir, em litro, que o motociclista deve reabastecer, olha só, reabastecer. Por que eu circulei a palavra reabastecer? Porque reabastecer, ele presume que você abasteceu. Ele requer um abastecimento prévio. Ou seja, é uma quantidade de gasolina que você está somando a uma quantidade já existente. Então já é uma coisa que você tem que ficar ligado. E ele fala na viagem de ida que seja suficiente, ou seja, é bem o mínimo mesmo, para fazer o segundo abastecimento, reabastecimento. E aí vamos ver o que ele quer. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 metros de sua casa. Ou seja, ele vai fazer uma viagem de 500 quilômetros. Olha as unidades. Aqui. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 quilômetros rodados. 100 quilômetros 5 litros de gasolina. Dividindo os dois por 5, você vai ter 20 quilômetros por litro. Perdão aí pela letra, tá, gente? Tá horroroso mesmo. Mas é só para vocês entenderem a ideia. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Ou seja, até onde ele pode andar com o tanque cheio. Porque, olha aqui, ele diz que ele vai sair com o tanque cheio. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio. Então, nós temos que ver 22 litros vezes os 20 km por litro. Se cada litro faz 1 km, 22 litros farão 440 quilômetros. Olha só. Só que ele fala que, pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. Se o posto fica a 80 km de 500, ele estará a 420 do destino inicial. Porque observe que ele fala 80 km do destino. O destino está a 500 km. Se você for 80 km voltando, vai ser igual a 420 do ponto de partida. E como o tanque cheio ele conseguiria andar 440 km e ele vai ter que andar apenas 420, você concorda comigo que sobraram
20 quilômetros. Se sobraram 20 quilômetros, quantos litros sobraram? Se ele faz 20 quilômetros por litro, se ele tem 20 quilômetros ainda, logo ele ainda tem 1 litro. Ele vai chegar até o posto com 1 litro sobrando. Então, o que vai acontecer? Ele quer o suficiente para rodar os 80 quilômetros até o destino dele. Deixa eu colocar aqui. Ele quer rodar os 80 quilômetros mais 200 quilômetros no destino dele e mais 80 quilômetros até ele chegar de volta no posto. 80 quilômetros para ir do posto ao destino, 200 para circular no destino e 80 para sair do destino até o posto. Isso vai dar um total de 360 quilômetros. E aí o que acontece? Se a pessoa não se atenta, ela vai dividir os 360 quilômetros por 20 quilômetros por litro e vai obter a quantidade de litros, vai obter 18 litros. Só que se você observar, o distrator está exatamente um de diferença do outro. Um vai ser distrator e o outro vai ser a resposta correta. E a mesma coisa está para o 13 e o 14. Ou seja, existe um distrator que você pode errar por 1 litro. Então você tem que se atentar muito a isso. Mas aí, se você fez o raciocínio correto, você lembra que sobraram 20 quilômetros. Então ele não vai ter que abastecer os 360. Ele vai ter que abastecer 360 menos os 20 que já restavam, tendo que abastecer o suficiente para 340 quilômetros. Dividindo 340 por 20, corto 0 com 0, 34 dividido por 2 é igual a 17 km. E aí você tem certeza que é a resposta correta, já que você entendeu o porquê não é o 18. Você percebeu que, como ele vai sair e vai sobrar gasolina, ele não vai precisar reabastecer, por isso o texto é claro. Ele fala aqui, reabastecer a quantidade mínima, ou seja, ele já vem abastecido, ele já vai ter um abastecimento prévio. Então, ele quer que você tire esse desconto do quanto ele ainda vai ter de gasolina e só o que ele vai reabastecer. E assim você consegue chegar à conclusão dos 17 quilômetros.